aí, galera, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência na Umbanda pela primeira vez. Foi muito interessante, muito legal. Mas junto a isso eu decidi trazer outras coisas que eu aprendi lá e o porquê que eu fui pra lá. Contar um pouco da minha jornada pra vocês, tá? Foi muito legal, muito importante pra mim. Eu tava num momento que eu estou ainda nesse processo, sabe, de entender, viver na matéria, basicamente. Quando eu meio que despertei, né, por esse lado espiritual e entendi que não somos só matéria, que tem mais coisa por aí, né, e, enfim, comecei a estudar sobre isso, hoje eu trabalho com isso também, então a minha vida se tornou tudo espiritualidade, né, e quando eu fiz 18 anos, que foi quando eu despertei espiritualmente, né, na minha cabeça eu achava que eu tinha que deixar de fazer várias coisas pra que Deus me aceitasse. Baboseira, tá? Se alguém lhe falar isso, duvide dessa pessoa, porque a real é que todos nós temos que ser quem somos. Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Se você quiser pintar seu cabelo de roxo, se você quiser ir pra baile funk, se você quiser fazer o que você quiser, beber, faça. Não tem errado, nada de errado. E foi isso que eu fui aprender, né, na Umbanda. Como eu falei, tava num processo assim bem... vivendo só na espiritualidade, sabe? Só nesse caminho espiritual, eu trabalho com isso, então era 24 horas por dia a espiritualidade. E aí isso começou a me alienar da vida real, sabe? Tipo, porque a gente ficar só na matéria também é ruim, né? Porque a gente, tipo, tem que cuidar do nosso espírito, a gente tem um propósito aqui, então a gente tem que ter consciência das energias, né? De tudo isso. Mas também se você ficar só no espiritual, você enlouquece, porque a gente tá na matéria. A realidade é que no momento é a matéria, né? Quando você morrer, você vai ficar no espírito. E aí, só que o que acontece? Eu me culpava muito, sabe? Por viver, por querer viver coisas da matéria. Por exemplo, querer ir pra festa, querer fazer coisas diferentes, sei lá, qualquer coisa, sabe? Eu sempre trago o trap aqui pra mim, que é algo muito interessante, porque desde muito novinha, desde, sei lá, dos meus 14 anos que eu ouço rap, e as letras de rap e trap não são nada espirituais, né? Não tem nada de espiritual. Mas, assim, eu sempre amei, assim, eram as músicas que me deixavam animada, eu ia pra escola, ficava ouvindo, sabia todas as letras de cor. Quando eu comecei nesse caminho espiritual, eu me privei completamente de ouvir. Eu só queria ouvir mantras e reggae, músicas que falassem sempre de Deus e músicas, assim, muito elevadas e tal. Como obrigação mesmo, assim, porque eu achava que eu tinha que estar sempre no caminho de Deus e que Deus, tipo, era isso, sabe? E não, tá? E aí eu precisava... Isso eu passei 3 anos, assim, ou mais, acho que uns 4 anos, assim, realmente... E, assim, não foi o que me fez mal, não, sabe? Foi necessário, eu acredito que tudo são fases, né? E era uma coisa que me fazia bem. Só que hoje em dia eu já não sinto mais isso, sabe? Eu sinto que a gente tá aqui pra viver. A gente tem que viver, né? Porém, eu me culpava muito. Eu tinha algo dentro de mim que não me deixava viver isso. Eu ficava achando, tipo assim, Deus vai me julgar, eu vou pro inferno, é pecado, isso é errado, não posso fazer isso, eu vou mudar minha vibração, vou ficar, vou me perder e vou pro mundo das drogas sempre, sabe? Enfim, nossa, assim, nada a ver, sabe? Mas tava na minha cabeça e ninguém me tirava, sabe? Porque é difícil, né? Tipo, a gente... tirar isso, porque a gente cresce assim, né? Nossa sociedade hoje em dia quer nos ensinar que existe pecado, que tem um Deus lá em cima que tá te apontando, te julgando e falando, nossa, você tá fazendo muita merda, hein, cara, você vai pro inferno. Não é assim, não é assim. Eu precisava de alguém que me falasse isso, assim, sabe? Apesar da minha psicóloga sempre me falar isso, eu sentia que eu precisava de alguém do céu, assim, sabe? Pra me falar e pra que eu talvez entendesse. E aí, decidi ir pra Umbanda, né? Eu moro aqui na Austrália e eu cheguei faz 5 meses, assim, mais ou menos, sendo que a Umbanda vem me chamando há muito tempo. Quando eu fui tirar meu visto da Austrália, eu precisei fazer um bate e volta na Bahia, em Salvador, muito rápido. E quando eu tava esperando o meu voo lá pra voltar pra Recife,
uma menina me parou do nada e ela fez assim, olha, eu senti de te dar aqui. E ela me deu uma conta de Oxum, eu até tenho ainda, eu uso sempre como proteção, assim. Senti de lhe dar e tal, e eu nem sabia o que era, sabe? Eu tinha zero conhecimento, assim, já tinha ouvido falar, óbvio, mas zero conhecimento e não sabia muito bem. Foi aí que eu comecei a pesquisar e aí depois eu voltei a morar em Recife, depois fui morar em Pipa. Quando eu fui morar em Pipa novamente, eu recebi outra conta, tipo assim, olha, eu senti de te dar. Aí eu fiquei tipo, velho, tem alguma coisa aí, né? Não é nada por acaso. Mas vim pra Austrália e meio que isso ficou por assim, sempre usando a conta, sempre pesquisando muito, estudei muito, assim, sobre a Umbanda, me interessei, achei muito interessante. Eu não sou ligada a nenhuma religião, assim, eu não acho que eu precise estar ligada à religião para buscar conhecimento delas e admirar e colher pra mim o que faz sentido pra mim. Eu colho, eu pesquiso todas as religiões, vejo o que faz sentido, pego pra mim e crio a minha própria religião, que no final das contas é amor, Deus, respeito a todos e ser livre. E é isso. E enfim, né? Aí quando eu cheguei aqui eu fiquei tipo, putz, tô precisando assim de um lugar em que eu me reconecte, assim, sabe? Tipo, que me dê uma guiança, assim, de certa forma. Só que eu não, pra ser bem sério, assim, tem 3 igrejas na rua que eu moro. 3. 3 igrejas. Mas eu não me sinto muito conectada, assim, não me chamou, sabe? E aí uma menina me convidou, assim, do nada pra ir pra uma como é que fala? Uma guia, não, é uma gira de Umbanda. Aí eu fiquei tipo, putz, massa, né? Já tá me chamando, assim, vou. E eu sempre ouvi muito bem, né, da Umbanda, assim, por ser muito livre, né, uma religião, assim, muito expansiva, com origem africana, que assim, me chamou mais atenção ainda, né, e, enfim, fui super aberta pra conhecer e foi incrível, assim, foi muito mais do que eu esperava, sabe, tipo, perguntei pra ela, tem regra, assim, de roupa, tal, essas coisas, ela, não, tipo, só vai, sabe, aí eu achei legal, porque, né, lá não gosto nada que me limite, não. Cheguei lá, era dia de Cosme e Damião, então tava tendo, assim, uma cerimônia, tipo, bem especial, assim, sabe? Tinha vários doces, então os espíritos que iam estar lá eram os erês, né? E que são crianças, eu não sei muito bem, tá, minha gente? Eu sou meio leiga, assim, em relação a isso. Eu vou contar como foi minha experiência aqui, realzão. Então, se eu não me engano, são crianças, sabe? Tipo, espíritos evoluídos que incorporam em corpos de seres humanos. E, enfim, sabe? É isso. E, assim, é muito real. Tipo, eu super acredito nisso. Eu não duvido nada, assim, sabe? Tipo, óbvio que você tem que sempre duvidar, tem que estar com o pé atrás, porque tem muita gente enrolando aí, né? Mas eu senti muita verdade naquele espaço, assim, sabe? Tipo, muito, muito legal mesmo. E aí eu cheguei lá, né? E você tem uma reunião com essa pessoa, com esse espírito. E aí, tipo, uma reunião assim, né? Você senta lá e você começa a conversar, tal. Ele dá conselhos, ou então ele só brinca com você, fica conversando. Mas todo mundo vai com um propósito ali, né? Meu propósito foi esse, me libertar dessa ideia de que eu não poderia viver a matéria, né? E foi muito interessante. Assim que eu cheguei, que eu sentei lá, aí eu fiz, olha... E eram crianças. Era tipo um homem, né? Mas tipo, o espírito era uma criança. Então ele falava muito como criança, mas muito inteligente, assim, uma mentalidade assim, muito expandida. E aí eu fiz, olha, eu vou ser muito sincera, eu não sei viver na matéria. Tipo, eu não sei viver, eu só quero ficar no espiritual, e eu não sei viver aqui. E, uma coisa interessante também, nesse final de semana que eu fui pra esse centro da Umbanda, eu tinha feito um curso, e nesse curso a gente fez uma leitura dos meus chakras, assim, sabe? A menina fez. E aí ela falou, olha, teus chakras expandidos teus chakras do, tipo, aqui, laríngeo, o terceiro olho e coronário, que são os chakras que nos conectam com o espiritual, super expandidos, assim, ó, véi, brilhando. Agora, os chakras que nos conectam com a terra, com a materialidade, que é o chakra aqui sexual, o chakra base, apagado. Aí eu fiz, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa aí. E justamente por isso, né? Eu quero viver tanto lá, que eu não sei mais viver matéria. Tipo, já me desconectei muito da matéria. E eu precisava, era realmente um trabalho de evolução, que eu estava sentindo um chamado pra trabalhar dentro de mim, necessário, que ia me fazer muito mais feliz, mais leve. E aí eu fui, né, lá, eu falei pra ele, aí ele fez... A primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, olha, você tem que viver a matéria. Você tá aqui pra viver a matéria, tá? Não tem
errado, não tem pecado, porque era isso que tinha na minha cabeça. E ele parecia, minha gente, que ele tava lendo na minha mente, assim, tipo, era bizarro de incrível, tá? Tipo, muito, muito massa, assim, tipo... E aí ele falou, a primeira coisa que ele fez, que ele mencionou, assim, uma frase que eu achei muito interessante. Ele fez, olha, você tá na matéria. A sua realidade hoje é a matéria. Não só, né? A gente tem um espírito que tá aqui, quem tá falando aqui é o espírito, né? Não é o corpo. Mas quando você morrer, você já vai viver o espiritual. O espiritual é sempre, tipo, a sua experiência na matéria é espiritual. Então você tá vivendo tudo agora. Só que se você deixar de viver a matéria e ficar só vivendo o espiritual, você vai ter que voltar de novo pra encarnar aqui mais e mais vezes, porque você negou a matéria. Você não viveu as experiências que a matéria tem pra te dar. Aí eu fiquei tipo, caramba, verdade, né? Tipo, real. Só que aí eu fiz pra ele assim, tá, mas eu não consigo... Tipo, eu sentia no meu coração que se eu fosse viver as coisas da matéria, se eu fosse, sei lá, pra festa, se eu bebesse, eu não gosto de beber, mas se você quisesse beber, se eu quisesse ir pra um, sei lá, sabe? Essas coisas que dizem que é pecado, né? Eu sinto que Deus vai me julgar e eu vou, sei lá, pra um lugar ruim, sabe? Eu vou entrar numa energia ruim, enfim. Aí ele fez, aí foi engraçado que ele começou a rir de mim. Só que assim, muito leve, assim, não foi tipo uma gargalhada, sabe? Foi tipo, olha, isso não existe. O pecado é um ser humano que criou pra que vocês não sejam vocês. Pra que vocês fiquem aprisionados num padrãozinho de que todo mundo tem que ser igual. E fiquem aprisionados para que todo mundo seja igual e assim seja muito mais fácil dos poderosos terem controle de vocês, né? Não tem nada de errado, o pecado não existe. Nada é errado, sabe? A coisa que ele falou assim, nada é errado, a não ser que você faça mal pra alguém ou pra si mesmo. Mas se é algo que tá te fazendo bem, que tá te fazendo feliz, que tá te conectando com a matéria, que tá te trazendo experiência, porque é a experiência que vai fazer com que você aprenda coisas, traga aprendizados pra sua vida. E eu tinha realmente um hábito muito grande de, tipo, me isolar, sabe? Ficar em casa, deixar de fazer as coisas, assim, tipo, não conhecer gente nova, por medo, muito também da minha história de vida, por medo de sofrer, mas muito também por medo de me perder, sabe? Achar que, sei lá, se eu fosse pra uma festa, eu ia sair do caminho espiritual e por eu trabalhar com a espiritualidade, eu achava que se as pessoas me vissem em lugares X ou fazendo coisa X, iam achar que, tipo, eu não posso trabalhar com a espiritualidade, que é algo que eu amo muito, mas não tem nada a ver, né? E ele me tirou um peso, assim, que... Nossa, sério, hoje eu tô me sentindo, assim, muito mais leve, sabe? Tipo, de fazer as coisas que o meu coração pede. Ele falou uma coisa muito legal pra mim, que tocou muito, assim, sabe? Em mim, ele fez... Esses sonhos e os desejos que estão no seu coração, foi Deus que colocou. Tudo é divino, tudo. E é uma coisa que a Umbanda mostra muito, né? Porque nas cerimônias de Umbanda eita, não sei o nome. Espíritos, vou falar espíritos, mas eu acho que esse não é o termo correto, tá? Tem espíritos que ficam fumando para se conectar, tem espíritos que bebem, né, então, para se conectar também. Então, tudo é divino, sabe? Tipo, tudo foi Deus que criou. Não tem essa coisa de pecado e errado, a não ser que você faça mal a alguém e se prejudique, de certa forma. Mas tudo é divino, sabe? E se tá no teu coração, se você gosta, se faz bem pra você, vai e faz. Essa coisa de pecado, sabe? De que isso é errado, isso é não sei o quê. Isso é uma criação que o ser humano criou pra que a gente fique doidinho achando que vai ter inferno, sabe? Que, nossa, eu não posso fazer isso porque eu vou pro inferno. E não é assim, sabe, gente? Tipo assim, se você é um ser humano do bem, se você faz o bem pras pessoas, se você ajuda quando você pode, se você tem pensamentos elevados, sabe? Com você, se você tá buscando o seu autoconhecimento e você tá fazendo coisas que te façam feliz, é isso, só segue, sabe? E esse foi o aprendizado que eu tive, assim, na Umbanda, que eu realmente fiquei muito, muito apaixonada, assim, pela religião. Achei muito legal, sabe? Essa ideia de você ser livre, de você ser você, de não ter dogmas, sabe? Tipo, de você não precisar fazer isso e aquilo. Óbvio que eu tenho um conhecimento muito limitado, assim, ainda da Umbanda.
Eu ainda quero conhecer muito mais, mas é como eu disse, eu não me ligo a nenhuma religião, eu busco o que faz sentido pra mim e acho que é assim que tem que ser, sabe? Porque quando a gente se coloca em caixinhas, né? Tipo assim, eu sou isso, a gente deixa de aprender novas coisas, né? Então, é isso. Eu fiquei muito feliz com o aprendizado que eu tive e com certeza voltarei mais vezes lá pra buscar novos conhecimentos, novos aprendizados. E achei legal trazer pra vocês isso porque eu sei que é uma coisa que tá muito dentro do nosso coraçãozinho, né? De muito tempo, assim, na sociedade inteira. A história da nossa vida é isso, né? De Deus julgador que te pune e te coloca no inferno ou no céu. E não é assim, tá? Então, é isso. Vamos ser livres, ser felizes e é o que importa, né? Tchau, gente. Um beijo. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, que é sempre muito, muito importante. E é isso.